A paz do Senhor, graça e paz, queridos. Deus vos abençoe. Onde você estiver assistindo este vídeo, que assim Deus possa te agraciar neste dia, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes e que o Senhor te guarde sempre. Mais um dia na presença do Senhor, neste propósito de jejum, oração, reflexão da palavra do Senhor. Hoje o nosso 14º dia e é importante nós estarmos falando do amor de Deus, né? E hoje é um dia que se comemora o Domingo de Ramos, também chamado de entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. E eu também coloco que é a entrada sem retorno, a ida sem volta, né? Então, porque aqui dá-se o início dos 6 últimos dias de Jesus ainda no seu ministério antes da sua crucificação. Amém? Onde teríamos algumas coisas que aconteceriam durante esta semana. Por exemplo, na quinta-feira à noite, a instituição da ceia do Senhor, e a gente vai vendo no transcorrer, nesta entrada triunfal, nós vamos falar um pouquinho aqui. Jesus entra no templo e começa a tirar os cambistas, começa a limpar o templo. É uma mensagem muito profunda isto, né? Nós vemos, vamos ler aqui, são 11 versículos, né, da entrada triunfal, e a gente vai ver que iam pessoas à frente de Jesus, representando Israel, iam pessoas atrás, a multidão atrás de Jesus, representando a igreja que viria, né? Profeticamente falando isso, né? Então nós vamos ver que o que as pessoas faziam, né, naquele momento que Jesus vem entrando ali, porque 3 festas principais dos judeus estavam acontecendo ali, que era a Páscoa, obviamente, né? A festa das primícias e a festa dos pães ázimos, né? Ou os pães sem fermentos. Então nós vamos ver tudo isso daqui, o amor, a entrega sacrificial de Jesus. Depois de praticamente 3 anos e meio, Jesus entrando para o seu destino final, daquilo que ele havia se proposto já lá na eternidade, né? Porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Cristo foi derramado lá na eternidade. A decisão de Cristo para vir ao mundo foi lá na eternidade. Então ela estava se cumprindo aqui, né? Então muita gente tentou que isso não acontecesse, mas era preciso acontecer para que o sangue de Cristo fosse derramado, né? E aqui a gente vê a caminhada do Cristo para a morte, né? O início de tudo isso. Amém? Que você possa refletir sobre todas essas coisas, e você possa entender que as coisas que estão acontecendo, Jesus na sua palavra, Deus na sua palavra, ele já tinha dito que iria acontecer pestes, rumores de guerras, todas essas coisas, né? Mas o que me conforta o coração é que quando a gente olha esta passagem da entrada triunfal de Jesus, Jesus nunca refugou, Jesus nunca olhou para trás. Inclusive tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que coloca a mão no arado não torne para trás, para que não se arrependa das suas atitudes, para que não desista da caminhada rumo à vitória em Cristo Jesus. E Cristo não olha para trás, ele não olha também as consequências da sua atitude de prosseguir, porque ele sabia o que ia acontecer com ele.
porque ele é um Deus, como já falamos, é um Deus que milita em todos os tempos, ou ele milita na eternidade, ele milita no Kairos, então ele sabe o que aconteceu ontem, sabe o que está hoje e sabe o que está por vir, porque ele não é criado, ele é o Criador, aleluia. Criados somos nós, imagem e semelhança dele, glória a Deus, porque ele te escolheu, querido, para estar sendo salvo, para ser salvo, né? Então eu quero também dizer para você que esse Cristo te ama, ao ponto de se entregar à morte, morte de cruz. E aqui nós estamos vendo uma caminhada de Cristo para o Gólgota, né? Que é o Gólgota significa o Monte das Caveiras, né? Então nós vamos ver esta palavra. Para que nós estamos aí apavorados, sim, preocupados, sim, com esta pandemia que está aí, mas a gente tem que entender que nós temos que ser salvos. Podemos ser salvos nesse tempo presente aqui, dessas situações, mas isso não significa que nós não vamos passar por situações adversas, por dificuldades, porque esse próprio Cristo que estava indo para a cruz do Calvário, ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo Jesus a palavra do Senhor também diz que nós seremos mais que vencedores, né? Então, que você possa refletir nesse amor tão grande de Cristo sobre as nossas vidas. Eu vou fazer uma breve leitura rapidamente aqui desses 11 versículos aqui e vamos explanar, ter uma breve meditação, né? Os católicos romanos, eles no dia de hoje, quando as missas estavam, eles pegavam ramos para levar na igreja para benzer, esse tipo de coisa. Então é baseado nesse texto aqui que eles faziam esse tipo de coisa, né? Então diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, o profeta Zacarias, né? Dizei à filha de Sião: eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Está lá em Zacarias 9:9. Tá? Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Está relacionado com o Salmo 118, os versículos 25 e 26. Nós vamos ler também, né? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Aleluia. Deus seja louvado. Queridos, nós podemos extrair muitas lições desta passagem. A primeira lição, que é o início do Calvário, né? É o início da semana, ou dos 6 dias, a gente pode dizer, até a hora fatídica da crucificação, que Jesus foi crucificado, e por volta das 3 da tarde, ali, a hora nona, ele expirou, morreu. E a gente olha aqui Jesus entrando para anunciar que o Cristo era verdadeiro, ou para aqueles que não acreditavam, obviamente.
E a gente vai vendo aqui que ele começa a revelar coisas que os discípulos não estavam vendo, mas ele sabia que tinha uma jumenta com um jumentinho que nunca havia sido montado, preso num determinado lugar, e ele fala, vai lá e busca porque agora eu vou entrar. Por que ele escolhe um jumentinho, né? Ele monta num jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém. Eu estava pensando, e talvez você possa pensar, vivi uma parte da minha vida, o início da minha infância e parte da adolescência no interior. E a gente sabe muito bem que um animal que nunca foi montado, ele é um animal indócil. Ele fica ligeiro. Quando você vai montar um cavalo, um animal que nunca foi montado, ele dá pinote, ele pula, ele não quer aceitar se submeter ao homem. Aí eu fico vendo uma passagem como essa, um jumento que nunca havia sido montado, um animal que está ali, a criação se submetendo ao Senhor, servindo a Deus, estando ali na presença de Deus. E ali as pessoas pegam as suas vestes e, como se fosse colocar uma sela nesse jumento, colocam as suas roupas e Jesus monta naquele jumento. E as multidões ali, alvoroçadas, ficam imaginando Jerusalém recebendo judeus vindo de todo canto da terra, né? Porque eles estavam... judeus sempre foi uma nação que sempre morou em outros lugares, mas no dia da Santa Convocação, no dia da Páscoa, no dia das primícias, os pães ázimos, né? Pentecostes e todas essas festas, os judeus se reuniam para ir ao templo adorar a Deus, para cumprir as festas que Deus já havia pré-estabelecido lá através de Moisés, enfim, através da lei. Então Deus, a festa dos tabernáculos, por exemplo, que tabernáculos significa moradas, eles faziam cabanas, né, de ramos de árvores. Estou falando um pouquinho aqui para lembrar o tempo do deserto, o tempo que eles saíram do cativeiro e eles não tinham morada, então eles tinham que acampar, né, vamos dizer assim. Então são festas que são festas inerentes aos judeus, né? A Páscoa não, a Páscoa já é uma festa cristã também, né? E onde nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, principalmente a ressurreição de Cristo, né? O domingo de Páscoa é o dia em que o Senhor ressuscitou. E aqui, para que houvesse o domingo de Páscoa, tinha que ter a entrada do Senhor. Para que houvesse a crucificação, ele tinha que ir para a cruz. E aqui ele está vindo espontaneamente. Ninguém o obrigou a estar aqui. E a gente olha aqui esta passagem, e Jesus monta então naquele jumentinho. Então, porque os judeus estavam esperando o quê? Um salvador da pátria. Um rei que viesse com espada, cavalo branco, coroa e cetro, e chegasse e viesse com o seu exército para destruir os romanos que dominavam Israel, toda Jerusalém, toda aquela região, dominavam os judeus, eles estavam sob o jugo de Roma. Então eles tinham que pagar dentro da sua própria terra, pagando imposto para estrangeiros, né, para os romanos. Então os judeus estavam esperando um rei. Então até hoje tem judeus que não receberam Jesus, porque eles acham Jesus mais um profeta só. Mas Jesus veio aqui como um rei, rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, aleluia. Ele vem aqui para desbancar aquelas tradições, a força humana. E aqui ele está entrando com muita força. Você já pensou você chegar e falar assim, bom, agora eu vou entrar nesse lugar para ir lá morrer? Não é fácil. Não é porque ele estava sendo obrigado, preso. Quando muitas pessoas estão presas e vão para a tortura, para a pena de morte, não é esse o caso. Ele estava indo para uma pena de morte voluntária.
como está lá na palavra do Senhor em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo já estava ali, então ele veio para cumprir as Escrituras, como está lá em Zacarias 9,9, como nós citamos aqui. Então, que o nosso rei viria na simplicidade, humildade. Querido, eu quero lembrar você que nós estamos nesse propósito de jejum, que é para nos humilharmos diante do Senhor, como o rei de Nínive lá, quando Jonas declarou que o Senhor iria destruir Nínive, ele faz o quê? Ele reúne o povo, até os animais jejum, ele se coloca em roupa de saco, né? De humilhação, pó de cinza na cabeça, significando, olha, nós não somos nada sem o Senhor, nós nos arrependemos no pó e na cinza. Então ele está dizendo aqui, olha, do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos, e está dando aqui o exemplo de humildade. Um rei nos ensinando a sermos humildes, mas continuando para e passo até a entrada em Jerusalém. Uma entrada que não teria mais volta, uma entrada que haveria o derramar do sangue, uma entrada que ele iria ensinar muitas coisas durante aqueles dias. O que me traz assim é algo assim de muito especial. É que Jesus, ao entrar em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir ao templo. E aqui, quando nós olhamos, né, o povo conclamando Jesus, que ele era o rei, que era tudo, achando que ele ia destruir, achando que ele veio, como eu já disse, né? Mas Jesus veio aqui para nos salvar. O Salmo 118, versículos 25 e 26 diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O que eles estavam falando? Olha, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus vinha em nome do Pai, né, já tinha ensinado durante 3 anos e meio, já tinha curado, já tinha expelido demônios, mas agora ele vem para vamos dizer assim, a sua missão derradeira, sua missão final, que é entrar para o caminho da morte, uma entrada sem volta. Querido, se Jesus não entrasse naquele momento ali, nós não seríamos salvos, queridos. Ele precisava entrar ali, para que eu e você pudéssemos ser resgatados pelo sangue de Cristo. Mas ele entra, e ele entra ali, a primeira coisa que ele vai é o templo. E uma coisa, aprenda. Nós estamos nesse propósito de jejum, de oração. É tempo, eu falei esses dias atrás aí, o tempo de santificação. A santificação só vem através da purificação da mente, do corpo, das nossas vontades, né? Purificação o que é? É tirar as coisas sujas que nós temos dentro de nós, as nossas vontades, o nosso eu, as nossas inquietações, né, que o mundo nos traz, porque ficamos às vezes aflitos, ansiosos por coisas que o mundo oferece e nós queremos provar e nós queremos ter, mas aqui então ele vem para purificar. Né? Os judeus haviam perguntado, quando ele entra em Jerusalém, há um alvoroço, né? E multidão cercando para lá, cercando para cá. Eu acredito que estava tendo ali, coitado dos jumentos ali, Jesus apertado da multidão que estava à frente, a que estava atrás, e ali aquele zum zum zum, não vai pensar você, esse povo gritava, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, venha nos salvar, venha nos tirar o jugo de Roma, né? Venha nos trazer prosperidade. É isso que esse povo gritava. Você imagina os judeus, os sacerdotes, aqueles que não queriam a presença de Jesus, não queriam o que Jesus fazia. Você imagina que eles indagam, quem é esse? Quem é esse? Aí as pessoas respondem, esse é o Nazareno, né? Que veio lá da Galileia, Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu em Nazaré da Galileia. Então, ou seja, para eles era um qualquer, não era nada, mas aqui eles sabiam que Jesus já havia feito
curas, ressurreição de Lázaro, o gadareno sendo liberto e tantos outros milagres, né? O homem da mão ressequida. Olha quantas coisas Jesus havia feito. O primeiro milagre, a transformação de água em vinho. Agora ele vem e vai ser encerrado um ciclo de Jesus aqui na terra. Logo mais vai ser encerrado, porque ele entra para este final de tempos dele na terra. E aqui, Jesus, a primeira coisa que ele vai na casa do Pai. E lá na casa do Pai ele encontra um monte de coisas erradas. E Jesus diz aqui a palavra do Senhor no versículo 12 e 13. Tendo Jesus entrado num templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Queridos, tem alguma semelhança com os tempos de hoje? Né? Onde se fala do período medieval, das vendas de indulgências, um monte de coisa. Mas hoje a gente vê muita coisa sendo vendida dentro das igrejas que não tem amparo bíblico nenhum. Água, óleo, sabonete, toalha, meia, tanta coisa, umas outras com uma subjetividade, dizendo que são coisas que são de Deus, vendendo arcazinha, vendendo menorá, vendendo mezuzá, vendendo tanta porcaria, tanta coisa. E Jesus Cristo está entrando aqui, sabe, para te dar salvação de graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Ele entrou em Jerusalém para nunca mais voltar e para ir até a morte de cruz. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está vindo para você hoje que ainda não o recebeu. Jesus veio para mim, veio para nós, veio por todos nós. Por isso eu quero te convidar hoje a declarar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Lá em Romanos 10, versículos 9 e 10, diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Você pode, aí onde você está assistindo esse vídeo aqui, pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados, Senhor. Mas de coração. De coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. De hoje em diante eu não quero mais nada, eu só quero a Ti. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Você pode declarar isto. Senhor, perdoa-me. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. E escreve meu nome no livro da vida. Eu te convido a receber Jesus. Você que está alongado dos caminhos do Pai, Ele é como o pai do filho pródigo. Nós somos pródigos às vezes, ingratos. Ele está te chamando, vem. Se arrependa, volte para os caminhos do Senhor. Eu te convido, enquanto é tempo. Não deixe Satanás ceifar a tua vida. Venha para a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Que Deus possa te cobrir com seu manto sagrado, possa te proteger, possa te guardar. Como a palavra diz no Salmo 91, que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E lá no 34 Ele fala que Ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Então tema ao Senhor, para que os anjos possam te acampar ao seu redor segundo as ordens do Senhor. E te proteger e te guardar. Que Ele nos proteja dessa doença. Que Ele cure a humanidade. Que Ele traga refrigério para as nossas almas. E nós aguardamos em Ti, Senhor. Somente em Ti.
E aqui a gente pode dizer que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. Ele não mentiu quando disse que viria para morrer. Ele não voltou atrás, mesmo sentindo angústia de homem, porque ele tinha os sentimentos de um homem, tinha fome, tinha sede. Aqui quando ele entra no templo, ele fica irado. Mas o próprio Cristo fala: irai-vos e não pequeis, não deixeis que o sol se coloque sobre a vossa ira. Ele estava limpando a casa do Senhor. É tempo de nós limparmos a nossa casa. E como nós fazemos isso, pastor? Se arrependa. Lá na Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Que tal agora você pegar e jogar os cambistas que tem dentro de você, as suas vontades, os seus eus aí dentro de você, né? Limpar essa casa de coisas que não agradam a Deus, como era o caso que Jesus, quando entra em Jerusalém, faz. Esse é o tempo, essa é a lição. E não é tempo mais de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, para o alvo. É para o alvo que eu prossigo. É para o alvo que eu vou. E o meu alvo é Cristo. Aleluia! Glória a Deus. O meu alvo é Cristo. Seja o nosso alvo, Cristo. Oremos, queridos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te bendizemos neste dia, que é o nosso 14º dia de jejum, de oração, neste propósito, Senhor, de entrarmos mais diante de Ti, com interesse cada vez mais de coração, de mente, de alma, para que nós possamos, Senhor, receber do Teu favor a Tua graça para esses tempos tão difíceis. Nós oramos pela nação brasileira, Pai, que é o epicentro da doença no mundo. E vemos, Senhor, que quantas famílias perdendo seus entes queridos, muitas pessoas enfermas, faltando medicamentos, as vacinas que não estão devagar, muitos com medo. Mas nós te pedimos agora pela tua misericórdia, pelo teu amor. Mas contudo, Senhor, nós sabemos que há um propósito de ti para todas as coisas, Pai. Contudo, faça-se a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Jesus, porque tu não retrocedesses. E aqui, esta palavra, no domingo de Ramos, na sua entrada triunfal, entrada sem retorno, caminho sem volta, tu nos amastes e prosseguiu até a sua morte, e morte de cruz. Mas nós sabemos, Senhor, que tu vencesses a morte ao 3º dia e ressuscitastes. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a esperança da vida eterna através do teu nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. É por ele que nós oramos, cremos e pedimos. Amém. Amém, queridos? Deus seja louvado. Até amanhã, querendo Deus. Um ótimo domingo para você. Se cuide. Use máscara, álcool em gel e distanciamento. Nós estamos aí num período, aqui em São Paulo pelo menos, que são 10 dias de feriados, mas não é um feriado comum, mas é um feriado de introspecção para nós nos guardarmos, né? Para aliviar aí o sistema dos hospitais aí. Cuidem-se. Jesus te ama e eu também. Até amanhã, querendo Deus.